Olá pessoal, Sérgio Tacha falando, prazer em revê-los. Hoje nós vamos falar sobre uma reforma de sentença que o nosso egrégio Tribunal de Justiça aplicou sobre uma decisão de primeiro grau que havia confirmado uma multa aplicada pelo Detran a um motorista supostamente infrator que foi surpreendido numa fiscalização de trânsito dirigindo em estado hipoteticamente, supostamente de embriaguez ao volante. Esse motorista se recusou a fazer o bafômetro e, valendo-se das prerrogativas constitucionais e legais, o miliciano aplicou a multa e o motorista, irresignado, insurgiu-se contra a mesma e recorreu, entrou com uma ação. Essa ação ele perdeu em primeiro grau. Entretanto, agora o tribunal deu guarida à sua pretensão, ou seja, reformou a sentença e anulou a multa. E o tribunal, ao meu entender, inteligentemente, num conflito de normas entre o parágrafo 3º do artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que, em apertada síntese, que se o autor supostamente do delito se negar a se submeter a qualquer tipo de perícia ou algo que possa aferir tecnicamente o comprometimento da sua psique em função de bebida ou qualquer outra droga que possa comprometê-la, ele deverá sim sofrer a punição. Entretanto, o artigo 186 do Código de Processo Penal alude que ninguém é obrigado a fazer prova contra si. E o tribunal, numa decisão dividida, ganhou por maioria a parte vencedora, e não unanimidade, decidiu que sim, deve prevalecer, até por estar muito mais perto do indúbio pro réu, por ser mais benigno ao pretenso recorrente, ao artigo 186. Então, entre aplicar o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 277, que fala, olha, se o camarada se recusar a se submeter, aplica a punição, e ter uma situação mais benigna, que é, olha, ninguém é obrigado a produzir prova contra si, consoante o já citado artigo 186 do Código de Processo Penal, o tribunal, por maioria de votos, decidiu que realmente ele não tinha obrigação de fazer prova contra si, não havia outra prova que pudesse incriminá-lo e ele foi isento da multa. O direito é maravilhoso, senhores, ele realmente é susceptível de interpretações, é uma ciência inexata, depende do ângulo que você está vendo. Tem gente que aqui está vendo um dedo só, se estiver olhando daqui está vendo dois, depende do ângulo que você está vendo. Eu aplaudo os desembargadores vencedores, corroboro da tese que eles utilizaram. O indúbio pro réu é aquilo que tem que se aplicar na nossa natureza de direito positivo. Foi um grande prazer em revê-los. Um abraço do Sérgio Tacha.